E aí, galera, vamos para o gabarito da avaliação. Vocês devem ter percebido que eu simplesmente peguei os dados anteriores naquela lista de exercícios e fiz alterações para poder deixar os exercícios adaptados. Então, vamos ver aqui como é que ficou. A distância entre Vênus e o Sol, está aqui o valor, esse é o valor real mesmo, é a distância média, foi retirado inclusive de um artigo científico esse valor, mas tem em vários outros locais da internet. Tá? Qual é o tempo que a luz demora para chegar a Vênus? Não faça confusão com a luz chegar à Terra. Chegar à Terra é 8 minutos e 20, mas e para chegar a Vênus, quanto é que dá? Lembre-se que Vênus está mais próximo do Sol. Então, considere a velocidade da luz como 300 mil km por segundo. Logo, como é que você faz isso? Simplesmente, velocidade da luz é distância pelo tempo. Se eu estou procurando o tempo, substitui um pelo outro, fica a distância pela velocidade da luz. Logo, você tem a distância, 108 milhões e 200 mil, dividido pelos 300 mil, tá? Então, quando você faz o cálculo disso, dá 360,67 segundos. Dividindo isso aí por 60, que cada segundo tem 1 minuto, vai dar aproximadamente 6 minutos. Ou seja, naquela nossa brincadeira, que se o Sol explodir, a gente ainda tem 8 minutos de vida, né? Um venusiano teria só 6 minutos de vida, ele morria antes do que nós. Brincadeira, né? Vamos em frente. Bom, em um experimento, um recipiente com álcool é atravessado por um feixe de luz. Nesse recipiente em especial, a velocidade da luz é de 2,21 vezes 10 elevado à oitava potência. Perceba que eu tive que fazer assim, elevado à oitava potência, porque lá no nosso Google Formulários, ele não aceita o sobrescrito. Então, por isso que a gente escreveu 10 elevado à oitava potência, 10 elevado a 8, tá? Considerando a velocidade da luz no vácuo sendo igual a 3 vezes 10 à oitava, é o mesmo, tá? 300 mil quilômetros por segundo, se você transformar em metros por segundo, vai dar esse valor, 3 vezes 10 à oitava. Então, marque a alternativa, que é o índice de refração do álcool nesse experimento, tá? N é C por V, velocidade da luz, dividida pela velocidade ali aonde passa pelo recipiente. Então, 3 vezes 10 à oitava dividido por 2,21 vezes 10 à oitava, 10 à oitava e 10 à oitava, simplifica um com o outro. Sobra 3 dividido por 2,21, que é 1,36. Se você der uma pesquisada em alguma tabela sobre índice de refração da luz, você vai descobrir que o índice de refração da luz no álcool é 1,36. Então, dá um valor de resultado correto. Exercício 3. A velocidade de propagação da luz em determinado líquido é 75% daquela verificada no vácuo. O índice de refração desse líquido qual é? É só você achar 75% da velocidade da luz. Nada mais, nada menos do que isso. Então, se você for colocar C dividido por V, V é 75% de C. Simplifica C com C, dá 1 sobre 0,75. Índice de refração, 1,33. O outro exercício é aquele que mostrava para nós um objeto e uma imagem. O objeto direito, certo? Ou seja, do eixo para cima, e a imagem invertida, ou seja, do eixo para baixo. Objeto menor, imagem maior. Então você tem que descobrir que tipo de lente que é e aonde que ela está posicionada. O único modo de você ver isso é você relembrando o desenho. Olha aqui ó, o desenho, tá? Olha lá, o objeto para cima, a imagem para baixo. Objeto menor, imagem maior. Portanto, essa condição mostrava para nós numa lente convergente e observe aqui, onde que está a lente? Entre o objeto e a imagem. Por isso, letra B, dependia de memorização das condições de posicionamento de objeto e imagem dentro dos espelhos convergentes e divergentes. O próximo, que é o que vem de cálculo,
O objeto real tem 8 centímetros de altura, ou seja, o H é 8 centímetros, colocado perpendicularmente ao eixo principal de uma lente divergente foco negativo, cuja distância focal f é de 200 centímetros. Tá. Estando o objeto a 600 centímetros do centro óptico da lente, qual é a posição e tamanho da imagem? Tá? Então, para poder fazer esse cálculo, é a mesma formulazinha lá de espelhos que a gente já tinha trabalhado. Lente divergente, negativo. Distância da imagem, abscissa. Equação dos pontos conjugados, ou seja, 1 sobre f. F é 200, como aqui é divergente, menos 200. Posição do objeto, 600, 1 sobre 600. Posição da imagem, estou procurando, pelinha. Logo, 1 sobre 600 que está somando, passa para o lado de lá, subtraindo. Então, fica menos 1 sobre 200. Lembre-se que esse sinal de menos vale para a fração inteira, porque mais com menos dá menos, tá? E menos 1 sobre 600 igual a 1 sobre pelinha. Se você achar o menor múltiplo comum de 200 e 600, é o próprio 600. Então, você tem que fazer aquele cálculo. Pega o de baixo, ou pega o 600, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 600 dividido por 200 dá 3, vezes 1, com o sinal negativo, menos 3. 600 dividido por 600 dá 1, vezes 1, 1. Logo, menos 3, menos 1, perdão, dá menos 4. Então, fica menos 4 sobre 600, 1 sobre pelinha. Dá o tombo nas duas frações. Fica pelinha sobre 1, 600 por menos 4. Logo, a posição é menos 150 centímetros. Só essa questão da posição ser menos 150 centímetros, você já define que essa é uma posição virtual. Por quê? Porque o sinal é negativo. Aí, hora de calcular, tá? A imagem, o tamanho da imagem, certo? Porque a gente tem o tamanho do objeto, que ali no exercício está especificado. Opa, enroscou. Tamanho do objeto, 8 centímetros. Tamanho do objeto, 8 centímetros. Posição da imagem. Acabamos de calcular, menos 150. Cuidado que tem dois sinais de menos, porque um é da fórmula, outro é do menos 150. E posição do objeto, 600. Logo, menos com menos dá mais. O 8 que está embaixo, dividindo, passa lá em cima, multiplicando. 8 vezes 150 dividido por 600. 8 vezes 150 é 1.200. 1.200 dividido por 600 dá 2 centímetros. É exatamente o cálculo que a gente precisa para encontrar aí, tá bom? No exercício, ele pedia na primeira parte, tá, que desse a posição e o tamanho da imagem. Logo, a posição é menos 150. Já a altura da imagem, 2 centímetros. E do mesmo exercício, tá, pedia o aumento linear. Aumento linear é muito simples, porque é só a imagem dividida pelo objeto. Ou seja, imagem, tamanho, foi calculado agora, vale 2. Objeto, 8, está lá no exercício. Objeto, 8. Então, 2 dividido por 8, simplificando, divide em cima por 2, embaixo por 2, dá 1/4. Então, qual que é a resposta? 1/4. Ah, mas essa resposta não tinha. Claro que tinha. 1 dividido por 4 é 0,25, é 25%. Então, 1/4, 25% ou 0,25 são respostas idênticas. Eu poderia ter posto até aqui 25%. Não precisava nem ser 0,25. Então, alguém pode ter se enrolado um pouco de não ter lembrado que 1/4 é 0,25. Está aqui a representação gráfica de tudo que está aí. Então, você encontra os dados todos feitos e a partir disso nós temos aí a nossa lente divergente e aí nós temos como seria a posição. Ou seja, a imagem é menor do que o objeto. Objeto 8, imagem deu 2. Então, por isso que você encontra aí todos os dados também através do gráfico. Nossos exercícios são esses. Relembre, você vai ter que pegar um desses exercícios que tenha cálculo e vai ter que reformulá-los na recuperação paralela. Ou seja, troca os valores e aí faz o cálculo novamente.
Caso você não precise da recuperação, parabéns! Essa é a nossa parte para o que temos hoje. Até a próxima!